rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama, em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto, e se tendes outro sentir sobre isto, Deus nos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Amém? Palavra do Senhor. Então, seja qual o grau que nós chegamos, seja qual a idade que você está, seja a situação que você está vivendo, o que importa, gente? É seguir em frente. Eu não sei qual o grau espiritual que você está de crescimento, qual a sua idade, qual a situação lá na sua casa que você encontra, casado, solteiro, excitado, divorciado, viúva, não sei. Mas essa palavra possa cair no seu coração hoje. Um dia pregou para tantos locais do Brasil e do mundo, né? Marisete, Rio Grande, os irmãos aqui. E aí Deus, mais gente, criar mais um grupo de oração. Ah, não, Senhor, pelo amor de Deus, misericórdia, chega. Já fiz tantas coisas. Não é assim que nós queremos? Mas já rezei, intercedei por aquele filho. Nossa, você não sabe o que eu faço lá em casa. Aquele esposo, a situação financeira, a filha, a juventude, casamento, a situação da minha vida. Já não está bom, não, Clodoaldo? Não sei. O que a palavra está dizendo para você aqui? É prosseguir. Mas eu sou vó, bisavó. Gente, o que é estar no céu? Vacila um pouquinho para ver. Um pecadozinho grave que seja, já está para o inferno. Chega a ser até ingrato essa situação, né? Gente, a gente está vindo na santidade, quando é uma situação, você pega e morre no inferno. Morreu com pecado grave, só pela misericórdia de Deus. Mas o entendimento da igreja é este. O tanto que realmente nós temos que estar vigilantes. Então, na vida do progresso, que nós vamos crescendo espiritualmente, só tem uma coisa: se você parar, estagnar, você está regredindo. Entendeu? Ah, não começa a rezar, para e tal, já está bom. Se você parar, só no mais ou menos, mas é só aquilo que você faz de feijão com arroz, você já está regredindo. Porque a vida é um crescimento espiritual, sobretudo nas virtudes que Deus tem para cada um de nós. Então, o que eu tenho que fazer? Prosseguir decididamente. Não, eu vou orar, eu vou rezar, eu vou melhorar nas virtudes, eu vou me qualificar para Deus, eu vou buscar o sacramento da confissão, eu vou combater o bom combate. Decididamente. Ah, mas os netos dão problema, vai dar, mas você precisa. Porque nós precisamos ter uma igreja cheia, completa. Enquanto não se completar tudo isso, enquanto você não fazer a sua parte, o céu não virá. Porque o Deus quer reunir toda a sua igreja. Esta igreja é a família de Deus. Esta família quem que é esta família? O povo de Deus. Esta igreja, ela divide-se, tem um formato, basicamente em 3 situações. Quem é a igreja, gente? Só nós somos igreja? Só nós. Mas tem mais. Quem é mais a igreja? Os santos que estão no céu, na glória, faz parte dessa igreja? Então, tem mais gente então. E o que estão no purgatório, em passo de purificação final ali, faz parte dessa igreja? Então, a igreja é muito sábia. Então, ela tem ali 3 formatos, que é uma única igreja. Só que ela, de forma heterogênea, classifica
padecente e triunfante. Militante, padecente e triunfante. O que a igreja, o que o catecismo vai dizer lá no 954? Depois vocês anotem o livro que leiam. Os 3 estados da igreja: até que o Senhor venha na sua majestade, todos os seus anjos com ele, e vencida a morte, tudo lhe seja submetido, dos seus discípulos uns peregrina na terra. A igreja peregrina, a igreja militante, que somos nós. Outros, passado esta vida, são purificados. Então a igreja que padece, padecente. E outros, finalmente, são glorificados e contemplam claramente Deus Filho e o mundo como Ele é. Então aqui define-se, né, a igreja, esse formato, né, formado por quê? Pela igreja militante, pela igreja padecente, pela igreja triunfante. No geral, militante, que estão militando, que estão em combate, que estão guerreando, que estão nesta terra. Agora, é qualquer pessoa? A igreja é formada de quê? De povo santo. Então, sobretudo aqueles que recebem a Eucaristia, estão em estado de graça, essa é a igreja militante, é o povo santo de Deus. Gente, Deus é santo. Então, o que Ele quer com a sua família, toda a sua família, toda a sua igreja? Que sejamos santos. Sede santo como o vosso Pai Celestial é santo. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5,48. Então, o povo santo de Deus forma esta igreja. Esta igreja que é militante, que é padecente e que é triunfante. A militante somos nós que caminhamos na igreja, que estamos aqui firmes em oração, lutando contra o pecado, lutando contra Satanás, combatendo o bom combate, confessando nossos pecados. São pecadores? São, mas pela graça de Deus, pelos sacramentos em que nós vivemos, nós estamos nesse militar, nesse... Gente, vamos falar sobre igreja militante. Vamos chamar o Budó, que é militar. Foi assim que a Marisete mais a Bíblia aconteceu. Então, por isso que eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a igreja militante. Brincadeira, claro, né? Então, pessoal, então existe a igreja militante que somos nós, esse combate no dia a dia, no sofrimento, nas dores, na sua vocação. Cada um é chamado a uma vocação, estamos no mês das vocações. A igreja padecente são aqueles que morreram, não porque Deus é santo, gente, só vai entrar no céu face a face com Deus, na Trindade Santa, nos anjos, Maria, São José e tudo mais, se for totalmente santo. Então, nesse sentido, é que a igreja estabelece o purgatório. Há o purgatório para purgar, para retirar tudo aquilo que possa ter um pequenininho de pecado venial ali, leve que seja, para se purificar. Então aí nós temos a igreja padecente, aqueles que estão no purgatório, e existe a igreja triunfante, que está no triunfo, que está na glória celeste. Quem são? São os santos que a igreja reconheceu, são outros santos que nós não conhecemos, mas que Deus conhece e sabe todas as coisas. Quem viu o evangelho de hoje, Deus conhecia Natanael, mesmo que ele não conhecia, Deus te conhece. Hoje é São Bartolomeu, porque também chamado de Bartolomeu. Natanael tinha na figueira, debaixo da figueira, quer dizer, a figueira representa o que? Quando Adão e Eva colocou sobre eles ali as folhas, estavam debaixo do pecado, e Deus me chama. Deus chama você também, amado irmão, amada irmã. Deus te conhece, por isso que Ele te chama, por isso que Ele conhecia Natanael. Então, amados irmãos, os santos também que nós não conhecemos, mas que Deus conhece, no seu dia a dia, na sua vocação, você vive a sua vocação plenamente, lá no seu matrimônio, se sacrificando, se mortificando. Deus sabe de tudo, não esquenta não. Em tudo isso eu quero dizer o seguinte, gente:
essa igreja que é militante, que é padecente, que é triunfante, existe uma comunhão de santos. Nós fazemos isso, eu creio na comunhão dos santos. Então, essa comunhão dos santos é que há uma inter-relação entre essas igrejas. Percebe quando nós rezamos com uma alma que está no purgatório, ela não pode rezar, então eu estou rezando, intercedendo para que ali, seja uma celebração da Santa Missa, seja ali numa oração do texto em família, rezando por uma alma, você está diminuindo o tempo dele no purgatório. Então nós rezamos essa comunhão com os santos intercedem por nós pedimos para os santos também interceder por nós. Percebe que então existe uma comunhão na igreja, uma comunhão de quem, gente? De pecadores? De santos, porque a igreja caminha nessa terra buscando a santidade. Nós precisamos caminhar nesta terra buscando a santidade. Então falei sobre as 3 formas da igreja. Essas 3 formas, existe uma comunhão entre si. Essa comunhão forma também o que? O corpo místico de Cristo. Esse corpo místico de Cristo que é a igreja como um todo. Agora, como igreja militante, qual que é a minha missão, gente? Pega a palavra de Deus, vamos abrir 1 Timóteo 6, 12 e 14. Então, deu a geral sobre a forma que encontramos de igreja, falamos sobre a comunhão dos santos. Essa comunhão dos santos, gente, todo e qualquer ato que eu pratico interfere na comunhão dos santos. Todo pecado que eu pratico contra o irmão traz a descomunhão, né? Não há mais comunhão. Mas todo e qualquer ato de caridade que pratico, ato de bondade, tudo isso se soma, gente, para a misericórdia divina também alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família. Então, os atos que eu pratico de fé, os atos que eu pratico de bondade, uma doação que eu faço de um bem, uma oferta que eu faço ao irmão, à igreja, tudo isso também serve para a comunhão dos santos, para integrar o povo de Deus. Então todos esses atos são importantes. Os atos negativos também, é claro que ele deprecia essa comunhão. Você já viu falar naquela teoria do caos, né? O bater das asas de uma borboleta aqui pode gerar um furacão no outro lado do mundo. Já viu falar disso? Teoria do caos, né? Bater de uma asa de uma borboleta pode gerar um furacão lá do outro lado do mundo. Espiritualmente falando, os meus pecados também podem contribuir muito para a queda da humanidade, para a queda de uma família, para a queda de um filho, para a queda do esposo. Um ato meu que eu pratico contra o esposo ou contra a esposa, ou um gesto meu diante de um público, é por isso que nós teremos um juízo universal, porque é aquela situação que você influenciou o outro a pecar. Existe um juízo particular, de imediato nós teremos ao findar desta vida, mas o juízo universal aí já fala com relação a essa comunhão, gente. O que eu fiz para essa comunhão? E nós aqui, gente, precisamos sim arregaçar as mangas, abrir grupos de oração sim, orar sim, ir para celebrações sim, buscar a conversão dos nossos filhos sim. Ah, Cleodoro, mas ele tem já 40, 50 anos. Amém, então vai, é agora, porque o importante é prosseguir, não é parar. Se parar, nós vamos estar estagnados, vamos regredir. Foi isso que eu falei no início. Então essa comunhão dos santos, gente, essa igreja que somos nós, que militamos nesse plano terrestre, é um combate espiritual. Se você não entendeu isso, que a vida é um combate espiritual, você está nem ainda na fé. É preciso crescer na fé, porque a vida o dia todo é um combate espiritual. Como assim? Através do nosso dia a dia, da nossa vocação como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como funcionário. Ali, tudo ali é um combate espiritual contra o bem e o mal, de fazer o bem, de providenciar as virtudes que são necessárias naquele momento. E aí vem o combate
não é a pessoa em si, é uma situação. É a situação que nos envolve, nossos compromissos do dia a dia, é que vai fazer com que tenha este embate. Amém? 1 Timóteo 6, 12 a 14. Então, nesta vida aqui nossa, o que é que nós devemos fazer como igreja militante? Vamos lá. Combate o bom combate na fé. A nossa fé, gente, é um combate de acreditar em Deus, de renunciar às falsas doutrinas, de confiar na providência divina, de confiar que Deus vai providenciar mesmo que você não vê. É esse combate na fé. Não, Deus vai prover no momento certo, na hora certa, naquilo que Deus achar que é melhor para mim. Então é esse combate espiritual. Conquista a vida eterna. Gente, isso aqui, se tem algo que eu e você precisamos conquistar neste mundo, é fazer um doutorado, ser médico, advogado. É isso? Isso faz parte, é um meio, gente. É um meio que você vai para sobreviver, para ter um pão de cada dia, conforme ali atrás. Mas se você colocar isso como meta única na sua vida, você vai ser uma pessoa infeliz. Infeliz. Porque se a plenitude da felicidade está no céu, então eu preciso buscar o quê? O céu. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, Colossenses 3, né? Então, eu preciso conquistar esta vida eterna. É uma conquista, é uma batalha. Por isso que a igreja é militante, gente. Conquista, é militar, é guerrear mesmo. Mas contra o irmão, não, contra uma situação, contra o pecado, contra Satanás. Amém? Então, conquista a vida eterna para o qual foste chamado e fizeste aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas, né? Quantas vezes nós falamos que nós vamos ser de Cristo e tal, que a minha vida vai mudar. Então, precisamos testemunhar isso hoje, agora. Em presença de Deus que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus que ante Pôncio Pilatos abertamente testemunhou a verdade. Recomendo-te que guarde o mandamento sem mácula, guardar a palavra de Deus, sem pecado, sem mancha. Pecou, confesse. Gente, uma pessoa que quer buscar a santidade, ela precisa confessar toda semana, domingo. Toda semana. E nós, Igreja Católica, somos um povo goiano, gente. Somos um povo muito feliz, porque temos igrejas abertas, temos o Santíssimo todos os santos dias, padre que confessa, o padre João está constantemente confessando, Santíssimo exposto. Vai lá na Nicarágua agora, vai. Vai lá nos nossos vizinhos aqui, venezuelanos, cubanos. Então, gente, a quem muito foi dado, muito será. Você sabe bem. Agora, coloca aí na caixola, você tem feito a sua parte nessa igreja peregrina, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E às vezes nós achamos que já é o suficiente, já está bom. Sendo que Filipenses 3,16 vai falar para você prosseguir decididamente na busca do céu. Mas não seja egoísta. Você não chega lá sozinho. Chega com a sua casa, chega com a sua família, chega com a sua comunidade, com o pessoal lá do seu trabalho. Claro que o pessoal que já está mais aposentado, porque vai começar por mim, glória a Deus. Então, até mesmo em todos os cantos que você for. Então recomendo-te que guardes o mandamento sem mácula, irrepreensível. Gente, somos irrepreensíveis mesmo. Até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, palavra do Senhor.
das consolações de Deus. Somos esse povo, gente, que estamos aqui sofrendo as perseguições, mas também que tem algumas consolações de Deus. O que é consolação de Deus? Alguns afagos lá de vez em quando. A nossa vida é cheia de perseguição, de problema, mas de vez em quando você tem uns afagos de Deus, um presente de Deus, uma situação que Deus provê na sua vida, seja uma ação judicial que de repente você ganha, muito tempo está lutando, e aí você tem aquele presente de Deus. Eu vou conceder a esse menino um pouco de consolação. Isso é consolação de Deus, são os afagos de Deus, para que você possa perceber que Deus também tem agido na sua vida. Amém? Esta perseguição não é fácil, é um combate espiritual. Gente, essa igreja militante, muitos chamam também, eu também gosto de chamar, claro, de igreja peregrina, que está em peregrinação. Porque somos estrangeiros nessa terra. Nós somos cidadãos de uma cidade chamada Jerusalém Celeste, a nova Jerusalém Celeste. Então estamos em peregrinação. Assim como lá em Abraão, Deus nos chamou para uma terra que mana leite e mel, terra de Canaã. Também nós temos esse convite dessa peregrinação. Então somos esse povo peregrino. O povo de Deus, se você for lá, vive em peregrinação desde o Antigo Testamento. Começa com Abraão, com Isaac, Jacó, nas tribos, aquela coisa toda. Depois de 400 anos, o povo em aflição, em angústia, chama Moisés numa sarça ardente. Não sei como é que Deus te chamou, amados irmãos. Se foi numa sarça ardente, se foi num grupo de oração, se foi numa dor, no sofrimento, mas o que importa é que nós precisamos prosseguir, nós precisamos lutar. E foi luta. Moisés, ele até viu a terra prometida, mas não pisou na terra prometida. Nós precisamos enxergar já a Jerusalém Celeste e pedir a misericórdia que nós também um dia possamos pisar na Jerusalém Celeste, para que nós possamos ver Deus face a face. Amém? Como se dará isso? Passando nessa peregrinação, murmurando como o povo lá do deserto? Porque você vai murmurar, você vai fazer o que for, mas Deus vai ser verdadeiro com você. Deus vai fazer jorrar água da pedra, se for possível, abrir o mar, sim. Vai fazer o alimento acontecer na sua vida, seja através das codornizes, seja através do maná em cima do céu. Deus vai prover, vai ser fiel na sua palavra. Que nós possamos ser fiéis também na palavra de Deus, guerreando nesse tempo que nós estamos vivendo, sabendo que é um combate espiritual. Trouxe um livro aqui para vocês, quero indicá-lo. Quem já conhece? Lorenzo Scopoli, O Combate Espiritual. Esse é um livro que você tem no PDF na internet, muito bem antigo já, que vai te ensinar o bom combate. Só para dar uma situação aqui, são muitos os assuntos desse combate espiritual que você pode ter, né? Dos exercícios que você deve ter espiritual lá na frente, o modo de resistir aos impulsos imprevisíveis das paixões, o modo de combater a negligência, o modo de governar nossos sentidos conforme as diversas situações que se apresentam. Para combater o inimigo, o soldado de Cristo deve fugir da inquietude e perturbação do coração. Como fazer isso? Os enganos que o demônio usa para que deixemos o caminho das virtudes. Então é um livro fantástico. Ensina como orar, como rezar, como combater um bom combate na fé, das diversas necessidades que nós temos em nosso dia a dia. Então esse livro eu recomendo não como leitura que você vai ler e deixar ele cada hora. Isso aqui é um livro de cabeceira que você tem que ler todos os dias, porque é muitos ensinamentos, seja na questão do crescimento das virtudes, das orações que você deve fazer, como orar, como também. Então é um livro fantástico que os santos também já o recomendaram, já o seguiam também, que é o Lorenzo Scopoli, ok? Amados irmãos, como é que eu vou então dessa igreja militante, vamos finalizando, como é que eu vou dessa igreja
Como eu disse, é um combate espiritual. Eu preciso conhecer o inimigo. Eu preciso conhecer o que o inimigo pode fazer com a minha vida se eu não estiver em vigilância. Que ele anda ao redor como um leão que ruge, né? Querendo nos devorar mesmo. E esse inimigo precisa ser combatido com a minha fé, com a minha oração, na Eucaristia, na confissão, na devoção mariana. São os pilares que nós precisamos ter nesse crescimento espiritual, no exercício espiritual do dia a dia também. No dia da minha ordenação, o Dona Evi vai nos dizer uma palavra que ficou gravada no meu coração. Nós só seremos felizes se eu realmente cumprir a minha vocação. Qual a sua vocação hoje? Qual o seu chamado hoje? É como esposo? Você só será feliz se você exercer e ser o melhor esposo para a sua esposa, o melhor pai para os seus filhos, o melhor diácono, o melhor padre. Os santos de Deus, que falam isso, eles pediam o quê? Dar-nos sofrimento. Não sei o que esse povo queria, porque pedir sofrimento é algo totalmente contra a nossa realidade que nós queremos hoje. Alguém que aqui quer sofrimento? Os santos, o que eles pediam? O que São João da Cruz, não sei se eu trouxe aqui São João São João da Cruz costumava pedir 3 coisas a Deus. Não foi não na cabeça. Que não deixasse passar um só dia de sua vida sem que lhe enviasse sofrimentos. Todo santo de dar sofrimento. Os santos e santos eram malucos, doido. Por quê, gente? Por quê? Quando você vai passar numa faculdade aí, medicina, doutorado, fez isso e aquilo, fez aniversário, o que você faz? Vou fazer uma festa, não é isso? Mas quando você está sofrendo, o que você faz? Reza mais. Porque os santos queriam sofrimento, gente, para buscar mais Deus. E quando é que você tinha grande aprendizado? Lá na sua festa? Com aqueles amigos que você acha que tem? Na cruz do sofrimento. Você entende que é no sofrimento que nós vamos crescer? Você entende que Deus também tem tirado muitas coisas de nós para que nós possamos ser totalmente dele? Para que nós possamos ter um encontro com o noivo, como a Moisés proclamou aqui na visualização? Deus vai tirando tudo. Deus vai tirando filhos, nós vamos envelhecendo, saúde, esposos, para que nós possamos focar no esposo, em Jesus Cristo. Então, quando os santos pediam sofrimentos, nós acompanhamos a situação de uma moça do nosso grupo de oração, aonde a medicina já não tinha mais situação para ela. E aí o que o povo fez, a família fez, 24 horas, rezando, intercedendo. Eu fui lá, quando eu cheguei na viagem sábado à tarde, aí à noite, não, você vem aqui tudo para rezar conosco e tal, que sabe que vamos embora. E aqui é quase 600 quilômetros de viagem, cansado, mas vamos lá. Cheguei lá, gente, que maravilha. É a casa e colocou um altar, fizeram um altar totalmente ali, para que a família pudesse estar em oração 24 horas. E Deus foi fazendo milagre, revelando qual a bactéria que foi acontecendo, e Deus foi agindo, e hoje a mulher está na sua casa. Para a mãe do a medicina já tinha entregado, tudo entubado, aquela coisa maluca que foi, e Deus agiu. Porque a família se reuniu, orou, ajoelhou-se. A comunidade se envolveu. Então foi no sofrimento, gente. Então, quando Deus envia nos sofrimentos, louve a Deus, agradece ao Senhor. Você precisa pedir sofrimento? Não. O que você precisa fazer? Viver bem a sua vocação. Porque a sua vocação por si só, lá como esposo, como esposa, como pai, como mãe, vai vir o sofrimento suficiente. Ontem mesmo foi uma batalha espiritual em casa que, nossa Senhora, que batalha! Aí eu vou na igreja, missa, confesso e tudo, e vamos,
Então eu preciso melhorar mais, a esposa precisa melhorar mais, os filhos precisam melhorar mais. É sinal que nós não estamos prontos. Obrigado, meu Deus, por esse sofrimento, por essa situação. E muitas vezes nós queremos já descartar logo, né? Então vamos pegar essa situação e tirar então aquilo que é de bom para nós, para o casal, para a família. Então, o sofrimento é necessário. Se você vive bem a sua vocação como esposo, como esposa, já é o sofrimento suficiente, viu? O que São João da Cruz pedia mais? Que não deixasse morrer ocupando o cargo superior. Misericórdia! Para quem militar então, como assim ocupar cargos superiores? Na nossa vida é promoção, promoção, sofrimento, sofrimento. E eu fico achando graça de Deus, que Deus é bom, né? Deus não permitiu que eu chegasse assim o suficiente superior, porque Ele precisava trabalhar muito em mim. Por mais que a toda reserva eu cheguei ao cargo que tem, mas na ativa Ele não deixou. E eu louvo e agradeço a Deus, porque é graça de Deus, é bênção dos céus. Isso nos traz também um pouco de paz, humildade, para reconhecer que Deus é que tem o controle de tudo, não sou eu. E que Ele permitisse morrer humilhado e desprezado. São João da Cruz, gente. Você quer uma oração para você fazer todos os dias, que eu acho a oração mais difícil para mim, ela da minha humildade. Gente, que oração! O dia que eu não fui promovido, o governador disse: não! Que os outros sejam mais preferidos que eu, que seja amado mais que eu. Gente, que oração! Que despojamento de si, quando alguém consegue fazer essa oração livre, desimpedido de todas as amarras desse tempo em que nós vivemos, esse plano que nós vivemos, porque aí eu começo a viver as coisas do céu, que somos militantes, mas com um foco na igreja triunfante, amém? Só para encerrar, agora já está mais que avançado. Quando nós fazemos aquilo que é a vocação, somos felizes. Presta atenção, um santozinho. Padre Pio, Papa Paulo VI, ao falar do Padre Pio, vai falar o quê? Veja que fama ele alcançou, que clientela mundial reuniu em torno de si. Mas por quê? Porque era um filósofo? Porque era um sábio? Porque dispunha de meios, tecnologia e tudo mais? Não. Mas porque rezava a missa humildemente, confessava de manhã à noite. Por quê? Padre Pio rezava a missa humildemente, confessava de manhã à noite. Era difícil dizer, representante estampado nos estigmas de Jesus. Então, gente, o que eu quero dizer com esta frase do Papa Paulo VI? Nós não precisamos ficar inventando nada. Padre não precisa ficar inventando nada. Casal não precisa ficar inventando nada. Faça aquilo que a sua vocação te chama hoje, na simplicidade das coisas. Deus vai agir na sua vida poderosamente. Como igreja militante, como igreja que está em guerra, faça o básico necessário. O que Padre Pio fazia? Qual que é a missão de um padre, a vocação de um padre? Chamada para quê, gente? Para ficar fazendo shows, andando calcinha apertada por aí? Celebrar a missa humildemente, atender confissão, mais nada, não precisa mais nada, gente. Esposa, qual que é a sua missão? Você precisa fazer hoje? Amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Esposa, seja submissa aos seus maridos. E aí nós queremos ir contra tudo isso, e há guerra entre eles. Filhos, obedecei os vossos pais. Aí quando há guerra entre eles, quando há desobediência dos pais. Então, nesse sentido, amados irmãos, vamos entregar a nossa vida a Deus, colocando a mão no nosso coração, pedindo ao Senhor, seja a qual grau nós chegamos, em que fase que estamos no matrimônio, na viuvez,
nasceu feliz, não importa. O importa é que eu decido veementemente seguir em frente, porque o barco já está em alto mar, não dá para ficar parado ali, porque senão nós vamos morrer de insolação, de fome, de sede. Mas é preciso seguir decididamente, lutar, militar contra todas as forças do mal. Obrigado, meu Deus, por esta manhã de oração, de formação. Obrigado, Senhor, meu Deus, que eu quero fazer parte desta comunhão com os santos, hoje como igreja militante, mas eu quero alcançar, Senhor, a glória celeste, quero ser igreja triunfante, mas eu posso também tomar posse, Senhor, do céu aqui na terra agora, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, a força do Espírito Santo para cada um de nós seguirmos decididamente a alcançar o céu, hoje, agora, Senhor, cumprindo, Senhor, a minha vocação, cumprindo, Senhor, o meu chamado, decididamente, sendo santo, como Tu és santo, Senhor. Amém? Amém. Amém? Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Quero dar a bênção especial nesta manhã em vossas vidas, pedindo ao Senhor da misericórdia que nos capacite cada vez mais, que nós possamos ser homens, mulheres valorosos, cheios de Deus, cheios das bênçãos do céu, das virtudes do céu. Dai-nos, Senhor, a graça nesta manhã, Senhor, seja selado tudo aquilo que foi dito por Deus em nossos corações, Senhor, e que decididamente eu queira alcançar o céu neste plano terrestre, Senhor, mesmo neste plano terrestre, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre o vosso matrimônio, sobre vossa vivez, sobre vossa vida familiar, sobre vossas casas, sobre toda a vossa inteligência, sobre todas as vossas emoções, sobre todas as vossas vidas, esta semana de graça e de bênção dos céus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito